Bem, queridos rádio ouvintes, nós deixamos esta matéria, inclusive no início do programa, anunciamos que iríamos trazer essa matéria, é uma matéria que vai mostrar a lista mundial da perseguição, onde você vai ouvir e vai conferir aqui as principais notícias dos países da lista mundial de perseguição 2019, para você conhecer a realidade dos cristãos perseguidos. Vamos então à matéria. A matéria começa destacando a China, certo? Lembrando ao nosso querido rádio ouvinte que depois, esta semana ainda iremos fazer aqui a edição deste programa, colocando ali nosso canal. O nosso canal é Pastor Moisés Câmara no YouTube, e o objetivo é divulgar como nossos irmãos estão sendo perseguidos. Já começamos aqui a falar sobre a questão aqui de um país, o Vietnã, mas agora vamos destacar aqui 5 países, entre eles o principal aqui hoje aqui na matéria é a China. China tentando adaptar o cristianismo. O Partido Comunista da China está em uma campanha de sinização com o objetivo de fazer com que as religiões não nativas do país se adaptem à sociedade chinesa. A luta do partido é representada pela ideia de que qualquer alternativa fora do comunismo é vista como altamente perigosa, especialmente para crianças. O foco do Partido Comunista Chinês é fazer com que todas as influências externas ao comunismo sejam adaptadas à sua ideologia. Por isso, autoridades da educação comunista estão alterando obras da literatura internacional em que há referências à fé cristã ou a Deus. A decisão exige a adaptação de histórias famosas para crianças a fim de fazê-las mais aceitáveis à visão de mundo comunista. A perseguição. Desde a introdução da revisão do regulamento sobre religião, a pressão sobre os cristãos e igrejas aumentou. A perseguição inclui batidas policiais durante cultos, fechamento de igrejas e organizações administradas por igrejas, prisões de pastores e proibição de menores participarem de atividades da igreja. Além disso, foi anunciada a abertura de uma linha direta para denúncia de qualquer atividade religiosa sem autorização, como evangelismo, distribuição de material ilegal e realização de eventos não aprovados. Você sabia? A China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1,3 bilhão de pessoas. Esta civilização data ao menos 1.200 anos antes de Cristo. Desde 1979, os casais podiam ter apenas um filho. Isso foi alterado em 2016, permitindo 2 filhos. Agora, ouça os motivos de oração. Ore. Clame para que os cristãos tenham liberdade de expressão e compartilhar a fé. Segundo motivo, interceda para que a igreja não se intimide diante dessas investidas. E terceiro, peça para que Cristo se revele às autoridades do governo que buscam controlar a igreja. Então, esta é a matéria aqui da revista Portas Abertas, a partir da página 12, sobre a China. Vamos para outros países. Vamos agora para o Paquistão. O Paquistão, de 1 a 50, né? A missão Portas Abertas, ela tem um controle, digamos assim, de nível de perseguição. Então, de 1 a 50, o Paquistão ocupa a 5ª posição. Então, a perseguição lá é bastante forte contra os cristãos. Vamos lá, Paquistão. Asia Bibi dá entrevista após libertação. Em sua primeira entrevista, a cristã paquistanesa de 54 anos pede em favor das pessoas que continuam na prisão, acusadas de insultar o Islã ou o profeta Maomé. 4 meses após sair do Paquistão, ela diz como é grata por todo o esforço internacional para libertá-la e que o mundo deveria saber que as duras leis de blasfêmia ainda mantêm muitos atrás das grades no país. Saindo do Paquistão, vamos para o Sudão, que ocupa o 6º nível, ou a 6ª escala de nível de perseguição, né? De 1 a 50, a 6ª posição. Sudão. Nada mudou após acordo de paz no Sudão. A situação parece continuar igual, mesmo após a definição de um novo conselho governamental, mostrando que o cenário provavelmente permanecerá difícil para os cristãos sudaneses. Além disso, a igreja tem sido alvo de esforços do governo para apagá-los do contexto do país. Prédios foram demolidos, líderes cristãos expulsos e detidos e propriedades ilegalmente ocupadas. Vamos agora para a Nigéria, que ocupa a 12ª posição. Leah Saribu continua viva. A presidência da Nigéria anunciou que a cristã Leah Saribu está viva. Isso aconteceu após falsos relatos de que a adolescente fora morta em cativeiro. O governo continua a negociar a libertação da estudante
Bapchi, mantida pelo Boko Haram. Das 111 meninas sequestradas de uma escola na Nigéria, ela é a única que o grupo se recusou a libertar por não negar a fé cristã. Portanto, continua intercedendo pela vida da menor Lea Saribu, na Nigéria, cativa do Boko Haram há 1 ano e meio por ser cristã. E aqui vamos para o Tajiquistão, que ocupa a 29ª posição em nível de perseguição. Livros cristãos são confiscados. Oficiais do Comitê Estadual para Assuntos Religiosos do Tajiquistão confiscaram cerca de 300 livros, incluindo Bíblias, em Tajik, alegando que entre a literatura apreendida poderia haver conteúdo extremista. O material foi recolhido em Dushanbe, capital do país, apesar das autoridades dizerem verbalmente, após o confisco, que devolveria os livros, ainda não o fizeram. Então, este é o quadro, amados irmãos. Sabemos que final do ano alguém esperaria que só notícias boas, mas por que trouxemos isso? Para que a Igreja do Senhor ore mais pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, né? Mortos, até alguns torturados. Então é importante que a Igreja do Senhor ore realmente pelos cristãos. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar pelos presos, lembrai-vos dos presos. Esses presos são os presos, principalmente os presos pela causa do Senhor, nossos irmãos que estão presos, sofrendo aí em muitos países.